Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, querido ouvinte. Estamos aqui para uma lição muito importante. O tema: procurai fazer cada vez mais firme. Oremos em nossos corações para que a palavra de Deus possa ficar gravada em nossas vidas e que possamos colocá-la em prática antes que seja tarde demais. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Não podemos nos firmar em uma crença de que, por sermos crentes, já achamos que estamos salvos para sempre. Uma vez salvo, para sempre salvo. Não é bem assim. Ou porque vamos à igreja, todos os cultos, ou porque cantamos louvores, ouvimos a palavra, já achamos que fizemos tudo. A nossa obrigação vai mais além. É necessário viver uma vida que agrada a Deus diariamente. É necessário viver na prática a santificação diariamente, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Assim nós temos que perseverar nesta luta. Uma luta onde nós iremos combater contra a nossa carne, contra nossos desejos pecaminosos, para que possamos então viver mais espiritualmente. Precisamos entender que a nossa busca, a nossa salvação, ela deve ser alcançada todos os dias, em todos os momentos, para que não aconteça que depois de termos batalhado tanto, percamos então a batalha final. Por isso, precisamos seguir o conselho do apóstolo Pedro, procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Aqueles que realmente se converteram foram sepultados com Cristo, à semelhança de sua morte, e ressuscitados da sepultura líquida à semelhança de sua ressurreição, para andar em novidade de vida. Pela fiel obediência à verdade, devem firmar cada vez mais sua vocação e eleição. O primeiro tópico, um apelo à diligência. No primeiro tópico, nós aprendemos que o apóstolo Pedro nos exorta, nos chama a sermos diligentes no dever, fazendo mais firme o nosso chamado em Cristo Jesus, ou seja, a nossa vocação e eleição. E todos nós, então, devemos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. A cruz faz parte da jornada cristã. Sejamos, então, diligentes. Ser diligente significa ser dedicado, comprometido com a causa do Senhor. Comprometidos, então, com o chamado de Deus em nossas vidas. E Jesus promete estar com todos os que aceitam o seu chamado e carregam a sua própria cruz, porque a cruz neste mundo nos prepara para o céu. Estude as Escrituras e você verá que Deus não elege nenhum filho ou filha de Adão para salvá-lo em desobediência à lei de Deus. O mundo anula a lei divina, mas os cristãos são escolhidos para a santificação pela obediência à verdade. São eleitos para carregar a cruz caso queiram usar a coroa. Aquele que evita a cruz está evitando a recompensa prometida aos fiéis. Sejamos então, irmãos, fiéis ao Senhor, buscando vivermos então uma vida diária de consagração, santificação e levar a nossa cruz, Fazendo assim a vontade do Senhor a cada dia. Ele promete estar conosco para nos auxiliar em todos os momentos. O segundo tópico, lutando com Deus. No segundo tópico, aprendemos sobre o exemplo que Jesus nos deu quando esteve aqui nesta terra. E seu exemplo é a base para também vencermos nossos defeitos de caráter. E o exemplo de Cristo nos ajuda a mantermos o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa eleição, pois Jesus foi fiel em tudo. Ele foi obediente, em tudo foi tentado, mas em tudo foi vencedor por meio de uma vida de comunhão com Deus, de consagração. Por meio da oração, da súplica ao Pai, Jesus então nos deixou um exemplo de vida de consagração, de santificação, uma vida de consagração, uma vida santa.
né, diante de Deus e dos homens. E ele então foi um exemplo de obediência porque dependia do Pai, numa vida de oração constante ao Senhor, e ele recebeu então força do alto para vencer. Conforme Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8. No segundo tópico ainda aprendemos sobre os efeitos de uma vida de oração. A pessoa que tem uma vida de comunhão com Deus, uma pessoa de poderosa oração, as pessoas ao seu redor sentirão esse efeito, irão reconhecer que Deus está na sua vida e por onde passar vão transmitir as bênçãos do Senhor aos seus semelhantes, assim como os apóstolos no passado, conforme Atos capítulo 4 e versículo 13. A vida de Jesus foi de constante confiança, mantida pela contínua comunhão. E seu serviço pelo céu e pela terra foi sem falhas ou fracassos. Como homem, ele suplicava diante do trono de Deus até sua humanidade se recarregar da corrente celestial que conecta o ser humano com a divindade. Recebendo vida de Deus, ele a transmitia aos homens. Terceiro tópico, perseverando na fé. No terceiro tópico, aprendemos que quando deixamos de manter constante diligência em fazer mais firme a nossa vocação, nós então nos enfraquecemos espiritualmente e deixamos de perseverar na fé. Aquele que não busca a santificação, aquele que não busca comunhão com Deus, enfraquecerá da fé e deixará de lado os ensinos e as doutrinas bíblicas e cairá no pecado. E se não se arrepender, morrerá no pecado. É uma palavra dura, mas é a realidade em relação à palavra de Deus, conforme Ezequiel 33, verso 13. Quando os fiéis se desviam da justiça e praticam o mal, a justiça passada que demonstraram não salvará da ira de um Deus justo e santo. Há verdade a ser recebida se as almas forem salvas. A observância dos mandamentos de Deus é vida eterna para quem os recebe. Mas as Escrituras deixam claro: aqueles que uma vez conheceram o caminho da vida e se regozijaram na verdade, correm o risco de apostatarem e se perderem. Portanto, há necessidade de uma conversão decidida e diária a Deus. Então, a nossa atitude, ainda no terceiro tópico, a nossa atitude para com Deus é que precisamos nos converter diariamente e nos voltarmos para o Senhor, buscando assim uma vida de santificação, conforme Ezequiel 18 e 21, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Então, precisamos urgentemente viver uma vida de conversão ao Senhor diariamente. Só assim nós poderemos alcançar, então, a bênção da salvação diariamente no Senhor Jesus. Precisamos lembrar diariamente do nosso compromisso com Deus. É pecado esquecer, é pecado ser negligente. Se você criar um hábito de negligência, também pode negligenciar a salvação da própria alma e finalmente descobrir que não está pronto para o reino de Deus. Ande sempre com sua Bíblia. Toda vez que aparecer uma oportunidade, leia uma passagem e a memorize. Mesmo andando pelas ruas, você pode meditar sobre a passagem lida até gravá-la na memória. Quarto tópico, eleitos por nossas próprias escolhas. E quais têm sido, então, as nossas escolhas em relação a Deus, a nossa vida espiritual? Aqui no quarto tópico, nós aprendemos que se cumprirmos as condições que nos farão firmar cada vez mais a nossa vocação e eleição, o resultado está em 2 Pedro 1, verso 10. Não tropeçaremos e alcançaremos então a eleição ao reino de Deus. Então o resultado é que seremos eleitos para o reino de Deus, seremos salvos eternamente, estaremos preparados em Cristo para o novo céu e uma nova terra, porque aproveitamos a graça de Deus para vivermos conforme os seus mandamentos. E os que se perderem é porque rejeitaram a graça de Deus.
O plano da redenção contempla nossa completa recuperação do poder de Satanás. Cristo sempre afasta do pecado a alma contrita. Ele veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo seja concedido a toda alma arrependida, visando impedi-la de pecar. Aprendemos ainda aqui no quarto tópico sobre a eleição da graça. Temos aqui Deus, ele concede a sua graça para nos eleger para a salvação. E aqui também entra a questão do livre arbítrio de cada um. Todos são livres para tomar suas decisões. Deus, ele quer que todos sejam salvos, mas cada um toma a sua decisão individual, a sua decisão pessoal. Todos são livres para tomar suas decisões. Nós vemos isso na vida de Jacó e Esaú, seu aprendizado sobre Deus, o seu chamado e as suas escolhas pessoais. Esaú e Jacó tinham sido instruídos de modo semelhante no conhecimento de Deus, e ambos estavam em liberdade para andar nos mandamentos e receber o favor divino. Porém, um dos dois escolheu não fazer isso. Os dois irmãos haviam seguido caminhos diferentes e suas jornadas continuariam a se afastar cada vez mais uma da outra. Não houve uma preferência arbitrária da parte de Deus que o tenha levado a excluir de Esaú as bênçãos da salvação. Os dons da graça, por meio de Cristo, estão disponíveis para todos. Não existe eleição além da que cada pessoa escolha para si. É por meio dessa escolha que alguém pode perecer. Deus estabeleceu em sua palavra as condições pelas quais toda alma será eleita para a vida eterna. Obediência aos mandamentos divinos pela fé em Cristo. Deus elegeu um caráter em harmonia com sua lei. E qualquer pessoa que alcançar a norma que ele exige terá entrada no reino da glória. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. No que diz respeito à salvação final do ser humano, esta é a única eleição que a palavra de Deus apresenta. Quinto tópico, agarrando-se ao vitorioso. No quinto tópico, nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versículos de 12 a 14, onde o apóstolo Paulo então descreve a própria caminhada cristã e o seu crescimento e avanço aqui na sua própria vocação, no seu chamado em Cristo Jesus. E Paulo ele disse que deixava para trás as coisas desse mundo e prosseguia para o alvo em Cristo Jesus, ou seja, ele estava fazendo mais firme a sua vocação em Cristo. Filipenses 3, 12 a 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, se apegou firmemente a Cristo. Em Cristo ele tinha forças para se firmar cada vez mais no chamado da santificação, no chamado para a salvação. E assim como Paulo se apegou a Cristo e venceu, nós também podemos nos apegar hoje a Cristo e também, por meio de Cristo, vencermos. E todos nós podemos então alcançar também a vitória em Cristo, pois a palavra de Deus nos declara as promessas do Senhor para os seus servos fiéis. Creiamos então na certeza das promessas bíblicas, e a palavra de Deus nos afirma que a obra de salvação que Ele começou em nós, Ele a cumprirá na vida daqueles que o aceitarem e perseverarem até o fim.
Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo isto também, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Judas 1, 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Creamos então, irmãos, que pela graça de Deus, as suas promessas aqui diante de nós, alcançaremos também a vitória em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus, pois ele já começou em nós a boa obra. Se um dia alcançarmos o céu, será por unirmos nossa alma a Cristo, agarrando-nos a Ele e nos libertando do mundo, de suas loucuras e encantos. De nossa parte, deve haver uma cooperação espiritual com as inteligências celestiais. Que Deus nos ajude, irmãos, para compreendermos a sua palavra, que o Santo Espírito possa então gravar esta mensagem em nossas mentes. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.